Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nós estamos chegando para mais um momento de culto, que a paz de Deus esteja aí com cada um de nós nesse tempo de Quaresma, um tempo especial para reflexões, para aproximação do nosso Deus e Pai Celestial, para alinhamento também das nossas expectativas, nossos caminhos, nossas buscas, e a gente contempla Cristo na sua caminhada e tem nele a inspiração para a nossa própria caminhada. Hoje nós vamos estar olhando os textos bíblicos que foram comunicados para vocês durante a semana e vamos perceber que esses textos eles abordam uma questão do arrependimento e o perdão como consequência do verdadeiro arrependimento. Então pensaremos nesse sentido, esse será o nosso tema de culto para o dia de hoje. Como o tema é o arrependimento, nós já vamos iniciar com o nosso arrependimento aqui, como sempre fazemos, pedindo perdão para nosso Deus, nos dirigindo ao altar do Senhor e trazendo ali ao nosso desejo de realinhamento também da nossa vida, nossos pensamentos, de acordo com a palavra de nosso Deus e Pai. Então vamos à nossa confissão e pedido de perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez na tua presença, na tua casa, diante do teu altar, trazendo a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro pelos pensamentos, palavras e atitudes da nossa parte que não estavam de acordo com a Tua santa vontade. Lastimamos nossas falhas, nossas fraquezas e humildemente pedimos perdão, Senhor. Acolhe-nos na Tua bondade e no Teu amor. Concede-nos o perdão conquistado por Cristo através de sua morte e ressurreição e dá-nos o Teu Espírito Santo para que possamos corrigir a nossa vida, procurando sempre os Teus caminhos, procurando abandonar aquilo que nos distancia de Ti e buscar aquilo que nos mantém conectados a Ti. Concede-nos esta graça também neste momento de culto, através da palavra que Tu vais entregar a cada um de nós neste momento. Nós te pedimos isso em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Que a graça e o amor de Deus, nosso Pai Celestial, estejam com todos nós que estamos verdadeiramente arrependidos, que tenhamos a certeza de que todos os nossos pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós seguimos agora com a leitura bíblica do dia de hoje, a primeira leitura do Salmo número 85. Aqui a palavra de Deus diz assim: Ó Senhor Deus, Tu tens sido bom para a Tua terra. Fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do Teu povo e não olhaste para as suas maldades. Acalmaste todo o Teu furor e deixaste de lado o fogo da Tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o Teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a Tua ira nunca vai acabar? Dá-nos forças novamente, e assim o Teu povo se alegrará por causa de Ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o Teu amor, e dá-nos a Tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o Seu povo, para nós, os que somos fiéis, Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para Ele. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será
a verdade que o Senhor morreu por mim, tão pecador. Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus, o Salvador, baixou a terra que sofreu, em teu lugar na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vivo está nos altos céus, teu fiador perante Deus. Confie em Cristo, ó coração, por sua morte tens perdão, a sua graça que terás, e sua glória lá verás. Chegamos agora com o texto do Antigo Testamento de Ezequiel, capítulo 33, versículo 7 até o versículo 20, onde a palavra diz assim: Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, repita isso aos israelitas, o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós? Estamos nos acabando? Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o que é mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Agora, homem mortal, diga aos israelitas que quando um homem correto pecar, o bem que ele fez não o salvará. Se um homem mau parar de fazer o mal, ele não será castigado. E se um homem correto começar a pecar, ele não continuará vivendo. Se eu prometer dar a vida a um homem correto, e se ele começar a pecar porque pensa que a sua bondade passada o salvará, aí eu não lembrarei de nenhuma das boas ações que praticou. Ele morrerá por causa dos seus pecados. Se eu avisar um homem mau dizendo que vai morrer, e se ele parar de pecar e fizer o que é bom e correto, por exemplo, se devolver o objeto que lhe deram como garantia de pagamento de uma dívida, ou se devolver o que roubou, se ele parar de pecar e seguir as leis que dão vida, ele não morrerá, mas viverá. Eu perdoarei os pecados que cometeu. Ele viverá porque fez o que é bom e correto. No entanto, o seu povo diz que eu, o Senhor, o que eu faço não está certo. São eles que não estão certos. Quando um homem correto para de fazer o bem e começa a fazer o mal, ele morrerá por causa disso. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é bom e correto, ele salvou a sua vida. Mas você, povo de Israel, diz que o que eu faço não está certo. Eu os julgarei por aquilo que fazem. Essa é a palavra do profeta Ezequiel para o dia de hoje. Jesus, tu padeceste pelo mundo
desceste lá na cruz sob grande dor, foste ali sacrificado, nos lavando do pecado. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Quanta injúria suportaste para todos nós salvar, as cadeias que quebraste de Satã me vem livrar. Teus tormentos e amarguras me libertam de torturas. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Da coroa que espinhosa tua fronte fez sangrar, alegria venturosa, vida eterna hei de alcançar. Dos flagelos que sofreste manam cura e paz celeste. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. As feridas tão cruentas são vertentes que nos dão água viva com que alentas o sedento coração. Teu amor divino terno nos conduz ao lar paterno. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 13, nós encontramos o texto da epístola de hoje, que diz assim: Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como eles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. E, porque eles fizeram isso, 23.000 deles caíram mortos num só dia. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Essa é a palavra da epístola para o dia de hoje.
assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte causador. Chegamos agora ao texto do Evangelho de hoje, que nós encontramos registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: Vocês pensam que, se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira, uma plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. E aí ele disse ao homem que tomava conta da plantação: Olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corta essa figueira, por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: Patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Esse é o texto do Evangelho de hoje. Agora nós confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Muito bem, meus amigos, minhas amigas, chegamos aí ao momento de colocarmos uma atenção especial nos textos bíblicos que nós recebemos para este culto. Nós estamos aí no tempo da Quaresma. A Quaresma é um tempo de arrependimento. Uma das características da Quaresma são os convites para o arrependimento. Nossos textos de hoje, todos eles estão mais ou menos sintonizados com esse pensamento também. Poderíamos então estabelecer como tema para a nossa reflexão nesse momento um verdadeiro arrependimento e o perdão garantido para aqueles que estão assim verdadeiramente arrependidos. Esse é mais um convite, da Quaresma. A Quaresma traz oportunidade de reflexões, que nós temos várias, e várias formas de estender a nossa atenção especial para os acontecimentos que envolvem a caminhada de Cristo rumo à morte. Nós temos aí atos penitenciais, que são convites que nós temos também para essa volta, para esse arrependimento. Nós temos aí o apelo para a busca da reparação, ou seja, tomar consciência daquilo que fizemos, daquilo que não estava legal e voltarmos para reparar, para refazer, para restabelecer de novo então os caminhos certos e bons. E a necessidade de mudanças. Esse é o convite que a gente tem da Quaresma como um todo. Esse é o apelo da Quaresma, a necessidade das mudanças. Veja só, no Salmo 85, que é o primeiro texto que a gente compartilhou hoje, nós já vemos logo no início desse Salmo já essa abordagem. Por exemplo, ali no versículo 8 diz: Deus promete paz se não voltarmos aos nossos caminhos de loucuras. Então já tem aí uma proposta, Na verdade, Deus está pronto para nos salvar, diz ali no versículo 9. Então essa disponibilidade de Deus de nos buscar lá nos nossos caminhos de loucuras, lá nos nossos pecados, de vir a nós e de resgatar cada um de nós das nossas próprias escolhas loucas, que nos afastam de Deus e que muitas vezes refletem em prejuízo para nós, para as pessoas com quem vivemos, para o nosso próximo, para a nossa família, para os nossos amigos. Esses são os efeitos da loucura ou das loucuras que por vezes a gente acaba fazendo. Deus não quer que nós continuemos em caminhos de loucura, por isso Deus nos chama, por isso Deus vai e nos busca. Ele quer nos resgatar dessa condição para nos colocar em novos caminhos, que são os caminhos então agora do seu Evangelho e das orientações que Ele traz para nós ali. Nossos caminhos estão aí para serem renovados, nossos pensamentos para serem renovados, nossos sentimentos para serem renovados. E é o que Deus quer de cada um de nós, novos seres, novas criaturas, pensando numa nova dimensão de vida que esteja voltada para a glória de Deus e para a honra também do nosso próximo. A caminhada de Jesus na Quaresma é nesse sentido. Jesus caminha para nos encontrar. Jesus caminha por caminhos aonde nós muitas vezes também andamos, para nos resgatar, para nos trazer de lá e para nos colocar nos caminhos que são os caminhos de Deus. O que Deus quer de nós fica muito claro. No versículo 11 desse Salmo, Ele deixa muito claro o que Ele quer com esse chamado, com essa busca, com essa visita que Ele vem fazendo para cada um de nós em nossos caminhos. Está lá escrito que o amor e a fidelidade se encontrarão. Diz também, justiça e paz se abraçarão. A fidelidade brotará da terra e a justiça divina olhará do céu. Esse é o projeto que Deus tem de vida para cada um de nós. Amor, fidelidade, justiça e paz. É aí que Deus quer nos ver andando, é aí que Deus quer nos ver atuando. É a favor destes valores que Deus quer nos ver andando, fazendo e existindo. A ação divina, ela vem para confirmar essa possibilidade de cada um de nós encontrarmos esse caminho também. Deus nos quer ver construindo um mundo melhor, relações melhores, comunicação melhor, existência mais digna. E aí nós vamos perceber que existe um ponto de partida. Esse ponto de partida, de acordo com os textos que a gente tem hoje à nossa disposição para olhar, o ponto de partida é o arrependimento. Sempre vai ser ali. Ou seja,
você toma consciência do teu erro, a primeira coisa que você precisa fazer é caminhar para o lado do arrependimento verdadeiro. O seu trajeto, cumprido o ponto de partida, dada a largada, arrependeu-se, agora tu tem um trajeto para fazer. O trajeto é o trajeto do perdão, onde você vai receber o perdão e compartilhar o perdão. Você está em andamento, você está em processo agora de andar repartindo aquilo que Deus te dá também. E o resultado final é a salvação eterna lá no final da caminhada e um mundo melhor já sendo construído aqui durante o trajeto. Essa é a estratégia que Deus nos deixa claro aí também nesses textos bíblicos. Aí é que está o poder transformador da presença de Deus nas nossas vidas. É isso que Deus quer se fazer presente para nos transformar em instrumentos da construção de um tempo melhor e de um mundo melhor. É para isso que Deus nos dá as novas forças. É para isso que Deus mostra o seu amor por nós e através de nós Ele mostra esse amor pelo mundo e por todos os que estão à nossa volta. Nesta dinâmica é que nós encontramos o profeta Ezequiel na leitura que a gente teve há poucos minutos aí no culto. O profeta Ezequiel está falando sobre as nossas responsabilidades diante de Deus. Lá no capítulo 33 a gente leu dizendo que nós não podemos andar sozinhos neste caminho, o caminho que Deus nos coloca. Somos todos responsáveis uns pelos outros. Não somos chamados por Deus para fazermos uma caminhada solitária. Somos chamados por Deus para levarmos mais pessoas, para convidarmos mais pessoas, para atrairmos mais pessoas e para caminharmos como povo de Deus, como igreja, como congregação, como família, enfim, os grupos que nós constituímos é para nós caminharmos juntos. E aí Deus diz lá para o Ezequiel no versículo 7, coloca você como vigia e como guardião dos seus irmãos, para que você olhe para os seus irmãos, para que você avise os seus irmãos quando eles estão fazendo o que não é correto, para que eles tenham oportunidade de rever os seus caminhos, para que eles passem pelo caminho do arrependimento, para que eles desfrutem do perdão e para que eles renovem e realinhem também as suas expectativas. E aí Deus diz para o Jeremias, o Ezequiel, no versículo 8, se você avisar o seu irmão e ele mude, por causa do seu aviso, ele mude de vida, ou seja, ele se arrependa, você vai ser salvo com ele. Se você não o avisar e deixar ele morrer, você será responsável pela vida dele. Esse é o chamado que nós temos também aqui, de não pensarmos em livrar a nossa própria pele, mas de caminharmos juntos e olharmos uns pelos outros, e convidarmos e termos cuidado uns pelos outros e querermos, temos o desejo firme e o propósito firme de que todos possamos caminhar e que ninguém fique para trás, que ninguém seja esquecido. Ou seja, Deus nos salva e nos coloca num papel e numa posição de responsabilidade com a nossa própria salvação e com a salvação dos outros que estão à nossa volta também. E esse é o nosso compromisso, de convidá-los, de mostrar-lhes também o caminho. Cuidados que são necessários, a gente precisa ter agora nesse momento. Quando a gente vai assumir esse papel de vigia, de guardião e de cuidar das outras pessoas, é importante que a gente não queira cuidar da vida das outras pessoas em vez de cuidar das pessoas em si, porque corremos o risco de sermos moralistas. Facilmente pode haver um engano. Corremos o risco de agirmos com arrogância, corremos o risco de agirmos com soberba, com orgulho, com vaidade. Corremos o risco de intimidarmos os nossos irmãos, de alimentarmos um sentimento de superioridade sobre os nossos irmãos e querermos nós corrigir a vida deles. Não é esse o papel que Deus espera de nós. O papel que Deus nos dá é o papel de convidar, de avisar e de andar junto com as pessoas na tentativa de resgatá-las, se porventura seja necessário, dos seus próprios maus caminhos. O que Deus quer é a nossa participação. Por isso ele diz lá no versículo 11, diga-lhes que eu, o Senhor, não tenho prazer na morte e na condenação do pecador. Vá lá e fale para essa pessoa. Deus não quer te ver, Deus não quer te esquecer, Deus não quer te ver se perdendo. Deus diz, eu gostaria que o pecador parasse de fazer o mal e que voltasse para mim. Pare de fazer o mal. Esse é o recado de Deus.
para todos nós. E esse será o nosso recado para as outras pessoas. Volte-se para Deus. Arrependam-se e mudem de vida. Versículo 14, ele diz lá, parem de fazer o mal, façam o que é bom e correto. No versículo 15, se vocês pararem de fazer o mal e cumprirem as leis, vocês viverão. No versículo 16, eu perdoarei os pecados de vocês e vocês viverão, porque fazem aquilo que é certo. Veja, tem toda uma ação acolhedora, cuidadosa e salvadora de Deus, chamando ao arrependimento e oferecendo o perdão para que ninguém se perca. Isso é Quaresma. Esse é o chamado da Quaresma. O arrependimento, a necessidade das revisões existenciais e os novos caminhos. É o que Deus espera que a gente consiga fazer também com um projeto de vida nesse tempo. E é disso que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Quando a gente olha o Evangelho de Lucas, capítulo 13, a gente vai ver que Jesus diz assim, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer. Está claro, o recado está dado, é preciso ter arrependimento, é preciso ter a volta. Se não fizerem o que é certo, vocês vão cair fora do plano de Deus. Assim como aquele empregado que era para cortar a figueira, não deu fruto, corta a figueira. Essa era a fala do dono da figueira. E ele disse, não, mas dá um tempo, me ajuda, me espera um pouco, deixa eu fofar a terra, deixa eu adubar, deixa eu cuidar dessa figueira, para ver se ela não dá o fruto. Isso nos inspira a atitude que nós precisamos ter com as outras pessoas. Vamos cuidar uns dos outros, vamos dar condições para que as pessoas deem frutos, para que elas se arrependam dos seus pecados, para que elas abandonem as suas loucuras e venham a fazer aquilo que é certo. Nós cuidamos das pessoas, nós atendemos, nós fazemos o bem, nós ajudamos as pessoas a caminharem no caminho do Evangelho. Nós somos as figueiras, nós somos as figueiras adubadas pelo Evangelho. Todos nós somos adubados pelo Evangelho, fomos adubados pelo batismo, somos adubados pela Santa Ceia, para que demos muitos frutos. E se não der frutos, com todo esse adubo, aí sim pode cortar e jogar fora, disse o servo lá da parábola de Jesus. Quais os frutos que Deus espera de cada um de nós, especialmente nesse tempo de Quaresma? Arrependimento, revisão de vida e novos caminhos. Esse é o chamado. Essa atitude, ela está na lista de Jesus dos sinais dos tempos. Ele fala sobre isso ali no Evangelho de hoje. Atitude necessária de aproximação com o Pai. E isso é o que Deus quer ver, que as pessoas se voltem para Ele, que as pessoas se aproximem dEle, que as pessoas queiram caminhar com Ele, que as pessoas abandonem as suas próprias loucuras e voltem-se para Deus. Sintonia com Deus, mudança de caminhos, equalização de pensamento com os pensamentos de Deus, afinamento dos sentimentos com aquilo que Deus espera de cada um de nós. Esse é o nosso desafio. O mundo precisa de pessoas assim, e nós podemos ser essas pessoas. E é para isso que Deus nos prepara, e também é para isso que Deus nos envia. Deus atua em nossas mentes, em nosso coração e nos transforma, para que nós possamos atuar agora dentro do mundo dessa forma como filhos de Deus transformados pelo poder e pela presença de Deus na nossa vida. Foi assim que Deus fez com o povo de Israel. A gente lê lá no texto da epístola de hoje, quando a gente vê lá que diz, 1 Coríntios 10, que Deus protegeu eles com uma nuvem. Diz lá que eles atravessaram o Mar Vermelho, diz lá que Deus acompanhou eles no deserto, diz lá que Deus deu comida e água para eles. É o que Deus faz conosco. Deus nos permitiu atravessar da condição de pecadores condenados para salvos filhos de Deus. E aí, a partir dali, Deus vem nos nutrindo de tudo o que é necessário para que nós tenhamos um caminho de cristãos e filhos convertidos e fortalecidos para uma vida de verdadeiro arrependimento, de pedido de perdão, de abandono de loucuras e de realinhamento para os caminhos do Senhor. E aí diz lá no versículo 5, mas Deus não ficou contente com eles, porque eles abandonaram esses caminhos que Deus tinha dado para eles. Eles desconsideraram aquilo que Deus estava fazendo por eles. Eles não viveram de uma forma honrosa diante do Senhor, e isso desanimou Deus. Diz lá no versículo 13, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que aquele povo enfrentou lá. Deus não deixará vocês sofrerem tentações maiores do que as suas forças.
Aquele povo foi tentado e se deixou vencer pelas suas próprias tentações. Trocou Deus, adorou ídolos, afastou-se de Deus. Não era isso que Deus queria. Por isso, muitos corpos ficaram pelo deserto. Hoje Deus não quer que ninguém fique pelo caminho. Hoje Deus quer que todos caminhem juntos. Deus quer a salvação de todos. Deus quer nos levar para junto dele no céu. E a Quaresma é o tempo de nós alinharmos agora a nossa caminhada com esse projeto de Deus. O projeto de salvação de cada um de nós. Deus quer nos ajudar a vencer as tentações que querem nos desviar do caminho dele. Deus não quer deixar nós cairmos em tentação. Deus não quer nos perder. Deus quer nos livrar de todo o mal. E esse é o convite da Quaresma também para nós hoje. Que Deus permita que nós possamos fazer este movimento. Não vacilarmos, não cairmos. Pelo contrário, nos arrependermos, fazermos as revisões necessárias e traçarmos novos caminhos que nos mantenham alinhados com os caminhos do Senhor. Que o tempo de Quaresma seja um tempo abençoado nesse sentido para todos nós. Amém. Corre uma fonte divinal de sangue do Senhor, ali terá perdão real o pobre pecador. Eu nessa fonte banharei o impuro coração de Cristo, então receberei completa redenção. Lavado assim me ajuntarei a toda a multidão dos santos fiéis que junto ao Rei, ao pé do trono estão. Teu grande divinal amor desejo aqui cantar. Nos céus, porém, Senhor, melhor espero te louvar. Vamos falar agora com nossos aniversariantes da semana para entregar o nosso abraço. Vamos encontrar agora no dia 19 de março a Danúbia Peterman Zeibel. E essa é a nossa única aniversariante dessa semana. Então, Danúbia, para você o nosso abraço, que Deus te conceda alegria, paz, bondade e muito amor junto aos teus familiares também aí. Conceda alegrias para você. Nós também queremos lembrar as pessoas que estão em situação de saúde, que necessitam das nossas orações e que pedem constantemente por elas. Nós lembramos a Kika, que segue ainda internada, a situação dela ainda está bem instável. Vamos lembrando aí a Vera, vamos lembrando a Norma, vamos lembrando a Lori, vamos lembrando também o Sr. Ramírez, essas pessoas que normalmente já estão na nossa lista e continuamos seguindo e orando por elas, por vocês também, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus dê forças para vocês, que ilumine o caminho de vocês, que conforte vocês em momentos de dificuldade pelos quais vocês estão passando e os anime a seguirem confiantes que Deus estará sempre pronto para acolher vocês também. Então, por esses motivos, nós queremos levar a nossa prece a Deus. Também queremos lembrar como a humanidade toda está afetada, está sofrida pelas notícias de guerra, de destruição, de morte, de desrespeito humanitário que nós estamos assistindo pelos canais de comunicação, a guerra na Europa. Nós queremos pedir que Deus dê sabedoria para as pessoas que estão lá, que poderiam ter atitudes mais humanas, poderiam voltar, poderiam retroceder, poderiam entender que é possível viver e viver em paz. No momento não estão conseguindo, que Deus dê para essas pessoas sabedoria para que possam fazer escolhas diferentes.
que abandonem as suas loucuras e que busquem os caminhos da paz, da justiça e do amor. Oramos por essas pessoas, oramos pelos que sofrem e oramos pelos que promovem o sofrimento, uns para que sejam confortados e outros para que se arrependam e voltem atrás. Então, neste momento, nós lembramos todos os sofredores da guerra e todas as vítimas da guerra que nós estamos assistindo de forma tão triste nesses últimos dias. Vamos então ao altar do Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela palavra que chega a cada um de nós, te agradecemos pelas lembranças que tu mandas a cada um de nós através desta palavra, de forma especial hoje a lembrança da necessidade do arrependimento verdadeiro e da busca do perdão diante de ti. Obrigado, Senhor, por teres oferecido sempre a nós a possibilidade do arrependimento e a busca do perdão. Concede-nos sempre boas oportunidades para fazermos as revisões que necessitamos fazer em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pelo aniversário da Danúbia e pedimos que Tu estejas presente com ela, abençoando, protegendo, guiando e amparando ela em todos os momentos, permitindo a ela experimentar o Teu cuidado, a Tua paz e o Teu amor. Também lembramos as pessoas doentes da nossa comunidade e por elas pedimos conforto, pedimos consolação, pedimos a presença dos Teus santos anjos para trazerem a esses Teus filhos forças, pois sabemos que as provações muitas vezes são severas, são difíceis e são pesadas. Permita que esses irmãos e irmãs possam encontrar em Ti as forças para superar esses momentos difíceis pelos quais estão passando. Também oramos, ó Deus, pelas pessoas que estão sendo vítimas nos tempos de guerra na Europa, pedindo que Tu amorosamente possas despertar no coração de todos, dos que sofrem, a esperança e dos que promovem o sofrimento, o arrependimento. Que eles abandonem os seus caminhos de loucura e voltem para os caminhos de paz, de bondade, de amor e de justiça. Que haja serenidade nos pensamentos e que haja disposição no coração das pessoas para voltarem atrás e retomarem seus caminhos e viverem em paz. Concede a Deus conforto e consolação aos que de forma tão violenta estão sendo massacrados nesse tempo de guerra. Que as famílias possam ser acolhidas pelos que estão mais perto e possam ser confortadas, consoladas e cuidadas também. Concede a todos a Tua presença, o Teu amor e a Tua bênção. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.